Olá pessoal, eu sou Tiago Lucena e esse é mais um Isto Não É um Diário. Como você já sabe e acompanha aqui no nosso canal Geração Selfie, nós temos uma playlist que tem esse nome baseado no título de um livro do Zygmunt Bauman, no qual ele falava sobre questões de seu cotidiano, surpresas, o que ele lia num jornal, um encontro, algo que ele ouvia, uma música, uma situação do cotidiano. E a gente tenta seguir um pouco essa dinâmica aqui por meio desses vlogs, através dos quais eu reajo a situações também do meu cotidiano. E hoje eu vou falar para vocês, começando de uma memória da minha infância, adolescência, para falar também sobre uma situação própria do calendário da Igreja Católica e, para mais especificamente, falar sobre um jeito de ser do pensamento, que tem tudo a ver com essas três situações que eu quero falar para vocês. Elas estão absolutamente conectadas. Então, primeiro a história. Quando eu era criança, lá na minha cidade, em Ouro Branco, no interior do Rio Grande do Norte, no Brasil, nós tínhamos as irmãs Josefinas e a irmã Edma, a querida irmã Edma. Essas tantas atividades que ela fazia, houve uma época que a liturgia tinha mais detalhes celebrativos. Então a irmã Edma chamou algumas crianças para decorar as leituras do dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que foi apropriado pelo calendário cristão, depois da Páscoa do Cristo. Não é? Então, primeiro foi celebrada 50 dias a paixão, morte de Cristo, ressurreição, e 50 dias depois desta Páscoa, desta passagem do Cristo, é celebrado o dia de Pentecostes. E na igreja, nas primeiras comunidades da Igreja Católica, a igreja nascente, lá em Jerusalém, o episódio que aconteceu foi a descida do Espírito Santo, que compõe a trindade de toda a teologia cristã. Então, a história é a seguinte: nesse ano, a irmã Edma me pediu que decorasse a primeira leitura, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos, que descreve a descida do Espírito Santo, como que ocorreu e para quem ocorreu o Pentecostes. Então, eu até hoje sei essa leitura decorada e todas as vezes, todos os anos, quando a escuto uma vez mais na liturgia da igreja, eu automaticamente remeto para esse momento que era tão interessante também da minha formação cristã, da minha catequese. Isso foi muito bom. E aí eu tinha decorado, e para quem me conhece, eu jogava na escola vôlei, era o meu esporte preferido e tal. E nessa ocasião que eu havia decorado a leitura, estava acontecendo também lá na minha cidade um campeonato de vôlei que recebia equipes de toda a região, e era um campeonato muito esperado por mim e por todas as pessoas que gostavam de vôlei. E nós tínhamos um jogo da nossa equipe, da nossa cidade, justamente no dia, perto do horário da missa de Pentecostes da cidade. Missa essa que eu iria recitar a primeira leitura, que estava tudo bonitinho, tudo decorado. E chegamos para o jogo, aí eu fui fazendo as contas: não, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Temos aquele aquecimento tradicional do vôlei, né, antes de começar a partida e tal. E aí eu olhei para a hora, e era um pouquinho distante, mas eu já tinha ido de bicicleta, que era justamente para chegar rápido à igreja e tal, para não perder a missa. Só que atrasou o jogo, o início da partida atrasou. E depois do aquecimento, que todas as duas equipes se apresentaram, iria começar de fato a partida, era hora de ir para a igreja. Então, eu, ingênuo, cheguei lá ao juiz da partida e disse: olha, eu vou precisar sair, eu já falei com o pessoal do meu time, eu vou precisar sair porque eu vou na igreja, eu vou ler a primeira leitura da missa. O juiz olhava assim para mim com a cara: tá, ok, tá certo. Então eu saí desesperadamente para a igreja, cheguei lá e eu recitei a primeira leitura, deu tudo certo. E vou confessar, nesse dia, depois que terminou o evangelho, eu corri de volta para a quadra e fui jogar. Não façam isso. Eu era o mais novo do time, eu ficava no banco de reservas e eu entrava em algumas ocasiões
fossem necessárias no time. Mas deu tudo muito certo. E aí essa história ficou, né? E também quando se fala do Espírito Santo, outra memória que é sempre evocada inevitavelmente para mim e para todas as pessoas da minha cidade é que é o Divino Espírito Santo o padroeiro de Ouro Branco. Então toda a lógica da festa do padroeiro que mobiliza toda a cidade tem a ver com o Divino Espírito Santo. E quando chega o dia de Pentecostes, nós também experimentamos o gostinho da festa de outubro, que acontece em outubro todos os anos, a festa do Divino Espírito Santo em Ouro Branco. E aí, até tenho aqui esse azulejo interessante que mostra o Espírito Santo, né, as línguas de fogo, os 7 dons do Espírito Santo, que são esses 7 dons que descem como línguas de fogo sobre a igreja, aquela igreja nascente, segundo o relato da Bíblia, com a participação de Maria, de Nossa Senhora e os discípulos. E aí a gente vai entrar agora no segundo detalhe dessa nossa conversa, né? Isto não é um diário. Depois de contar essa minha reminiscência, essa minha memória, que 7 dons são esses? E que eu penso, né, nesta minha reflexão, serem tão necessários para a vida de todos nós nos dias atuais e desde sempre e para sempre. Os dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Claro que eu não vou falar de cada um deles individualmente. Poderemos fazer isso em outros momentos. Gostaria de fazer isso em outros momentos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a ocasião de Pentecostes, a geografia do Pentecostes. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa que eu trouxe o local onde aconteceu o Pentecostes. No ano 33 depois de Cristo, né, na era cristã. Antes disso, Jesus tinha dito para os discípulos, né, para os primeiros membros dessa igreja que começava a acontecer, igreja povo, que permanecessem em Jerusalém. Parece que é algo fácil quando nós dizemos isso. Ah, não, permaneça ali em Jerusalém. Não, porque ser cristão era ser contra a ordem. Ser cristão era subverter a ordem, como Cristo. E aí era reservado a esses novos cristãos, a esses continuadores dessa mensagem de amor, de fé e de esperança do Cristo. Isso era contra a ordem, era subversivo, então estava reservado para as pessoas continuadoras disso o mesmo destino do Cristo, quem sabe, se fossem pegas. Mas bravamente, desde sempre, estas pessoas, esses primeiros cristãos, permaneceram ali em Jerusalém. Está aqui, vamos ver. Em Jerusalém, cadê? Em Jerusalém. Temos aqui no nosso mapa. E aí, para mostrar para vocês como eu ainda sei a leitura até os dias atuais, eu vou direto dizer quem era que estava e por que Jerusalém. Jerusalém, meus caros e minhas caras, era já naquele tempo, no início do calendário depois de Cristo, o que havia de mais cosmopolita naquela região. E quando eu digo cosmopolita, é porque viviam, habitavam, transitavam por Jerusalém pessoas de muitas partes do mundo, pelo menos daquele mundo conhecido na história oficial até aquele momento. E aí a leitura nos diz, boa parte dessas tribos, dessas pessoas, dessas etnias que circulavam por essa Jerusalém, essa cidade, a velha cidade, cujos muros guardam tantas histórias e de tantas pessoas, de uma mestiçagem sem fim. Então, a leitura diz num determinado momento que havia, na ocasião do Pentecostes, judeus devotos de várias nações do mundo. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que ali residiam. Judeus, prosélitos, cretenses, árabes.
toda essa sorte, essa miscelânea, essa mistura de gente que estava por ali. E se a gente for olhar na geografia, claro que o mapa atual, esse mapa é atual, é um georreferenciador, ele já tem novos nomes para os lugares, mas aqui no centro nós temos Jerusalém, e aí eu vou tirando o zoom, diminuindo o zoom, para mostrar que para aquele tempo, ano 33 da era cristã, habitava Jerusalém pessoas de Roma. Veja, Jerusalém, Roma. É uma grande distância separada por água e por terra. Egito, aqui embaixo. Então, era de fato um lugar cosmopolita. E por isso não era à toa que acontecesse o fenômeno, né, de nascimento propriamente, ou melhor, de espalhamento da mensagem de Cristo num lugar que houvesse pessoas de tantos pertencimentos diferentes. E aí vem o que seria o entrave, tantos idiomas diferentes. E aí como é que foi? Como é que acontece? No relato dos Atos dos Apóstolos nos diz que desceu do céu, de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu o lugar onde eles se encontravam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Aí diz também na leitura, então apareceram línguas como de fogo que se repartiram, está aqui na nossa imagem, e pousaram sobre cada um deles. E aí, depois que há no relato dos Atos dos Apóstolos aquela informação de quem era mais ou menos o povo que habitava e que estava ali presenciando aquela cena, vai dizer assim, todos os escutavam anunciarem as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Ou seja, a comunicação, aí vem, a comunicação das maravilhas de Deus, ou seja, desses 7 dons, dessa proposta de fé, esperança e amor, ela era escutada e compreendida de forma pertinente por todos que ali estavam. Isso nos traz à tona a reflexão de que Deus é simples. E essa simplicidade está na forma simples do cotidiano, da vida, de comunicar essa mensagem de amor. Mas Deus também é complexo, e lembremos, complexo não é o oposto de simples. O oposto de simples é complicado. Deus absolutamente não é complicado. Deus é complexo. E a mensagem e a forma de transmitir essa mensagem é também de fundo complexo. Complexo é aquilo que é tecido em conjunto, ou seja, partes múltiplas que se coadunam, se religam, se entrelaçam e se tornam dotadas de sentido, fazem sentido. E é pertinente. O que é um conhecimento pertinente? É aquele que consegue ligar o local e o global para falar a língua de todos e qualquer língua possível. Capacidade de comunicar pela linguagem do amor, do afeto, mas também de se fazer entender pela razão e para além da razão. Então, partindo dessa minha história da infância, chegando ao relato bíblico do Pentecostes, chegamos a essa ideia da complexidade, ou seja, o que é o cerne do ser cristão, mas mais do que o ser cristão, ser um sujeito que habita de forma religada um planeta cujas ordens e discursos são tão fragmentados. O que significa isso? É experimentar a comunidade. Experimentar a comunidade, como relatam também os Atos dos Apóstolos, era viver na carne aquilo que Aristóteles chama de condivisão, que é recuperado, mas agora já para o século XXI, pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. A ideia da condivisão é aquilo que o que se tem para dividir não são bens materiais, ainda que eles dividiam tudo que tinham materialmente. Mas quando falamos de condividir, pensamos que o que se tem para dividir é o próprio existir, é a própria vida. Isso é um estatuto quase que político da amizade, do amor, da fraternidade. A lógica do dividir para reinar, né, essa lógica fragmentária, ela talvez tenha raízes fincadas
ali no século XV para o XVI, nos tempos descritos por Maquiavel. Ela também vai fazer sentido na lógica cartesiana, no sentido mais grosso, mais genérico de pensar a incapacidade, que dizia René Descartes, que nós humanos temos de pensar a totalidade das coisas, e por isso nós separamos, fragmentamos, para depois tentar reinserir no contexto geral. Mas nós temos visto que a insistência na fragmentação, na fratura, no descolamento das partes indescoláveis, tem nos trazido muito mais inconvenientes do que resoluções para a nossa vida. Cada vez que pensamos dentro do nosso quadrado, e quadrado mesmo em todos os sentidos, separando o nosso pensamento do contexto geral, esse é um outro jeito de morrer. Pensar pela religação. E quando se diz religação, não se trata de uma relação absolutamente pacífica, não. Está aí a diversidade, a multiplicidade. E o que nos faz unos, seja como cristãos, seja como seres humanos, o que nos faz únicos não é o fato de sermos todos iguais. Absolutamente. Ainda bem, não somos absolutamente iguais. O que nos faz únicos é o fato de sermos unos na diferença, na experimentação e principalmente no acolhimento da diferença, é que descobrimos a parte mais frágil que há em nós para tentar potencializá-la e ser um sujeito que atua de forma complementar e religada no mundo. Então, essa foi o nosso Isto Não É um Diário de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Digam nos comentários aqui do canal o que acharam, compartilhem este vídeo com outras pessoas, inscrevam-se no canal Geração Selfie e nas nossas outras redes sociais, tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima oportunidade. Tchau!